Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que está acontecendo um grande avanço dentro da tua casa, que tudo aquilo que estava desalinhado está entrando em alinhamento, porque a voz do Senhor, a palavra profética para a tua casa é: tudo aquilo que estava fora do lugar está indo para o seu devido lugar. Declaramos a bênção sobre ti, declaramos a bênção sobre a tua casa, oramos por um rompimento, oramos por um quebrar de barreiras, um quebrar de limitações. Que o Senhor te dê uma nova mentalidade, uma mentalidade disruptiva, uma mentalidade que avança, uma mentalidade que crê que Deus vai fazer coisas maiores contigo e com toda a tua casa. Nós liberamos uma palavra sobre tua casa. Todos terão uma experiência com Jesus. Todos serão salvos, como está escrito em Atos 16:31. Oramos para que aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Que haja cura total, que haja cura completa. Nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos saúde total no teu corpo físico, saúde total, em o nome de Jesus Cristo. Também oramos para que o Senhor leve embora toda a inquietação, o Senhor leve embora toda a ansiedade, o Senhor leve embora toda a dor no peito, o Senhor leve embora tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que aflige a casa, tudo aquilo que gera contendas dentro do lar. Sai daí, em nome de Jesus. Os pensamentos de desistência, os pensamentos de largar tudo, os pensamentos de abandonar, em nome de Jesus, estão quebrados agora. Senhor, nos dá fortalecimento, nos dá resistência para que possamos ficar firmes. Nos sustenta pela palavra do teu poder. Te pedimos, Pai, libera força, libera ânimo novo sobre nós, libera sobre nós tua graça, Pai. Pedimos a força do céu sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, Pai. Pedimos que o teu toque poderoso esteja sobre essa vida. No nome de Jesus Cristo, ser livre, ser abençoado, ser tocado pelo poder de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. O Senhor me mostrou uma pessoa que entrou aqui nessa oração com muita dor aqui na cabeça, bem nessa área aqui do lado direito. Muita dor de cabeça. Seja você quem for, eu oro por cura, que Jesus Cristo dê saúde agora, em nome de Jesus. E eu lembrei de uma criança que levaram lá em São Paulo, quando eu estava morando em São Paulo, levaram uma criança para mim orar, estava tomada de alergia, carne viva, sabe, nas mãozinhas, nos bracinhos, e a mãe me contou o que aconteceu, e eu coloquei as mãos sobre a criança, orei no nome de Jesus, crendo no poder de Deus. O Senhor Jesus restaurou aquela criança totalmente. Em 2 semanas, a pele daquela criança estava completamente limpa. E por que eu estou contando isso? Porque o Senhor me tocou de orar por pessoas que estão com alergias severas. Por isso quero fazer uma breve oração agora, por todo aquele que está com uma alergia severa, e eu quero também pedir que você mande essa oração para pessoas que você sabe que lutam contra a alergia severa, que estão fazendo tratamentos médicos. Compartilha com essa pessoa essa oração. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Eu não tenho poder para curar, mas Jesus Cristo tem. Jesus Cristo tem. E eu vou orar em nome de Jesus agora por você. Senhor Jesus Cristo, eu oro por toda pessoa que está com alergia,
por toda pessoa que está com feridas no corpo e oro por uma cura total e completa na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, que haja a cura, que haja a saúde total e completa, a restauração dessa pessoa. Eu digo a alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai, e restaura a saúde dessa pessoa. Restaura a saúde, restaura agora a pele, do alto da cabeça à planta dos pés, ferida na cabeça, ferida no corpo. Nós declaramos saúde agora, a restauração total e completa sobre a tua saúde, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E no final aqui dessa oração, eu vou estar orando por tudo aquilo que está travado nos negócios financeiramente, que foi uma palavra que Deus me deu ontem para orar todo esse final de semana por negócios, por coisas que estão trancadas, por dinheiro que está trancado. Por isso, no final da oração, e hoje e amanhã nós vamos fazer essa oração, você que precisa de abertura de portas, de uma provisão especial, não perde a oração aqui, faça como um propósito, não comigo, mas com Deus. Amém? Tem uma pessoa que se chama Idalina, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Idalina. Deus te visita. E o Senhor me mostrou, sabe, limpando muitas coisas do teu caminho, preparando algo para aquilo que vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Também libero uma palavra para Simone, e o Senhor manda dizer a você, Simone, que todo o cansaço que estava sobre ti está sendo agora quebrado e rompido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Vem um novo tempo e, sabe, às vezes você se pergunta se você vai ter tempos áureos como você teve lá atrás, e o Senhor manda dizer para você que você vai ter melhores ainda. Em nome de Jesus, você vai ter melhores ainda, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e essa palavra está em Lucas 5, verso 37 ao 39, que diz: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á vinho, o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Você sabia que o que nos impede de viver o novo que Deus tem para a nossa vida são nossos pensamentos? Porque a maneira como você pensa, a maneira como você digere as informações, é isso que vai dizer se você vai para frente ou se você vai permanecer estagnado. Nessa palavra que nós lemos, Jesus estava dizendo que não tem como colocar vinho novo em um odre velho. Então, a mentalidade limitada que impede de receber algo novo vai sempre estagnar a pessoa. Eu vivi muitos anos assim da minha vida, estagnado, travado com tudo, até que a minha mentalidade começou a mudar em várias áreas. E é interessante, porque a sua mentalidade, ela precisa destravar em todas as áreas. Ela precisa destravar no financeiro, ela precisa destravar no propósito que Deus tem para a tua vida, ela precisa destravar no espiritual. Por que eu digo no espiritual? Tem muita gente que nunca teve experiência profunda com o Espírito Santo. Então eles desconhecem muitas coisas e por desconhecerem muitas coisas, eles acabam rechaçando as operações de Deus. Eles rechaçam a maneira sobrenatural e poderosa que Deus pode usar para falar com ela, para libertá-la, porque a mentalidade dela é uma mentalidade que acredita apenas naquilo que já viu e não naquilo que Deus diz na palavra, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, quando esse versículo entrou na minha vida, de Efésios capítulo 3, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos, sabe, foi uma explosão dentro de mim. Porque eu pensei, puxa, se Deus pode fazer infinitamente mais do que eu pedi, mais do que eu penso, mais do que eu posso
sonhar em imaginação. Então, qual é o limite de um operar, de uma intervenção, de um agir de Deus na minha vida? Não há limites. Não há limites. Não há limites. Então, há pessoas que ficam agarradas, sabe, ao que aprenderam na juventude, ao que aprenderam na vida, pensando que só existe um caminho para prosperar. Pensando que só existe um caminho, sabe, para ser feliz. Pensando que apenas aquilo que ela acredita é o certo. Mas quando você tem uma conversa com o Espírito Santo, você muda a sua perspectiva completamente. Quando você é repreendido, olha só, até quando a gente é repreendido, quando Jesus puxa a nossa orelha, usando alguém para nos admoestar, usando alguém para chamar nossa atenção, existe duas mentalidades. Existe a mentalidade que, quando recebe aquela advertência, aquela exortação, vai ficar magoado, vai ficar triste, pode até sair da rota de Deus, só porque está triste e magoado e tem um pensamento que não consegue se libertar, porque ele foi repreendido, não aceita ser repreendido, não aceita ser admoestado, não aceita o novo de Deus. Ou seja, uma mentalidade. Agora existe uma outra mentalidade, que quando é repreendido, diz, puxa, isso é para o meu crescimento, porque isso estava faltando na minha vida. Estava faltando, sabe, alguém me dar um chacoalhão e dizer que eu estou errado. Eu estava muito morno, eu estava muito parado, eu posso mais. Então eu aceito essa repreensão, eu aceito que eu estou errado, porque, sabe, o orgulho, ele trava a mentalidade. Se você não tiver um coração ensinável, se você não tiver uma mente ensinável, como que Deus vai trazer coisas novas à sua vida? Me explica. Como que Deus vai trazer coisas novas? Então, isso é uma das coisas que eu tenho meditado muito. Entenda, um toque do favor de Deus pode transportá-lo muito para frente. Um toque do favor de Deus, só um toque do favor de Deus, pode transportá-lo muito para frente. Deus pegou Davi, um jovem pastor de uma família de baixa renda, e transformou ele num rei. Me explica como é que Deus faz um negócio desse? Aí você diz, puxa, Deus fez isso com um menino, Deus fez isso com uma família simples, por que Deus não pode fazer comigo? Por que Deus não pode fazer contigo isso? Deus pode fazer muito mais, muito além do que nós pedimos, muito além do que nós imaginamos. Por isso, nós não podemos, escute isso, nós não podemos limitar o agir de Deus. Deus pega um Davi simples, de uma família simples, de uma mentalidade simples, e o leva a rei. Mas se você prestar atenção, a mentalidade de Davi era sempre uma mentalidade ousada, por causa da sua fé. A fé de um homem com Deus é ousada, é corajosa. E Davi, ele absorvia as mudanças de Deus muito rápido. A dificuldade de você absorver mudanças vai bloquear a tua vida. A dificuldade de você entender que Deus está trazendo um novo tempo, que Deus está trazendo uma nova estação, eu tenho visto isso. Como as pessoas têm dificuldade de entender, sabe, um novo tempo, como as pessoas têm dificuldade de ter uma mentalidade aberta para algo que Deus quer fazer, algo que Deus quer realizar. Então, às vezes a pessoa fica agarrada a uma coisa e ela pensa assim, puxa, é só isso aqui que vai me fazer feliz, quando existe muitas vezes, sabe, um mar de possibilidades que Deus pode trazer para ela. Tudo que ela precisa é mudar a sua mentalidade.
Ele deu a Abraão e Sara um bebê quando eles tinham quase 100 anos de idade. Paulo disse em Efésios que nas eras vindouras veríamos a grandeza incomparável do favor de Deus. Essa grandeza, ela está reservada para pessoas que têm uma mentalidade pronta, sabe, a viver coisas novas, a viver o novo de Deus, a acreditar que Deus fará algo muito melhor, a acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. A bem da verdade é que nós nos acomodamos à nossa realidade. E quando olhamos para o outro que está do nosso lado, nós pensamos, puxa, ele está numa dificuldade. Então está todo mundo na dificuldade. Não, ele está na dificuldade por causa também da mentalidade dele. Agora, se você tiver uma mentalidade diferente, você não vai viver a realidade dele. Você vai viver algo novo de Deus para a sua vida. Então não tem como colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Deus não pode colocar algo novo sobre a tua vida enquanto você tem uma mentalidade velha. Nós temos que ter uma mentalidade, sabe, crendo no que Deus vai fazer, crendo que Deus pode capacitar, crendo que Deus vai honrar, crendo que tempos melhores virão, crendo, sabe, que Deus vai te levar ao cumprimento de promessas, crendo que Deus pode te dar novas ideias, que Deus pode te reinventar várias e várias vezes. Quantos de vocês já pensaram sobre isso? Que Deus pode lhe dar um novo posicionamento, que Deus pode lhe reinventar, que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua vida. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu procurei uma gráfica local e imprimi meus primeiros 500 livros. E foi tudo muito difícil, porque eu não tinha ninguém para me ajudar e me auxiliar. Então foi tudo meio por conta, contei apenas com 1 ou 2 pessoas. E o tempo foi passando, e eu fui escrevendo livros, e fui escrevendo livros. Chegou um momento que eu estava no aeroporto, indo para uma viagem, eu tinha um compromisso, um evento que eu ia fazer fora. Eu passei pela vitrine ali de Congonhas, do aeroporto de Congonhas, e eu olhei para aqueles livros ali, e eu pensei assim, um dia eu quero colocar os meus livros aqui nessa vitrine. Um dia eu quero passar por essa vitrine aqui, e eu quero ver os meus livros aqui. E eu pensei na minha cabeça, meu Deus, se eu estou vendo que eu posso colocar um livro aqui no futuro, qual que é o caminho que eu devo fazer para conseguir chegar aqui? E o Senhor me disse, você precisa de uma boa editora. E eu pensei, uma boa editora? Então eu vou atrás. E através de um amigo que foi uma conexão para mim, eu consegui entrar numa editora, eu assinei um contrato com eles e até hoje estou com eles. Os meus livros estão em vários aeroportos, estão já fora do Brasil também, e eu glorifico a Deus, sabe? Porque a minha mentalidade nunca foi permanecer escrevendo livros e imprimindo de forma caseira. Eu queria mais, eu desejei mais, eu quis viver o mais. Agora a pessoa com a mentalidade limitada, ela tem medo do novo. Ela tem medo, sabe? Não, mas, sabe, é muito difícil colocar um livro ali. Há alguns dias atrás, um dos monitores da editora passou lá em Congonhas, filmou para mim os livros em Congonhas e também em outras livrarias do Brasil. Essa semana eu recebi várias fotos dos meus livros sendo colocados em várias prateleiras de livrarias do Brasil. Eu glorifico a Deus por isso. É tudo uma questão de mentalidade. A mentalidade que você tem, ela pode estagnar a sua vida ou ela pode abrir caminho para você receber o novo de Deus. Ou seja, Deus pode tudo. Diga assim comigo, Deus pode tudo na minha vida. Eu não vou limitar Deus. Eu vou abraçar o novo de Deus. Eu vou receber o novo de Deus. Eu vou viver coisas novas de Deus na minha vida. Carmen, você vai viver coisas novas de Deus na tua vida, Carmen.
Seja você quem for que está aí me ouvindo, o Senhor está dizendo, você vai viver coisas novas. Lúcia Almeida, você vai viver coisas novas de Deus na sua vida. Aleluia! Você, sobrenome Jader Pacheco, que está aí me ouvindo, você vai viver algo novo de Deus na tua vida. Joseilda, você vai viver coisas novas de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quantos de vocês creem nessa palavra? Deus tem algo maior. Não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Uma nova mentalidade. E a nova mentalidade, ela é aberta para o que vem de Deus. Você tem que estar aberto ao que vem de Deus. Escreve isso nos comentários aqui. Uma nova mentalidade é estar aberto ao que vem de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, para a glória de Deus. E eu tenho 2 convites especiais para você. O primeiro convite é que domingo agora, amanhã, eu vou ministrar uma palavra, coisas que nos levam à pobreza. Eu vou falar sobre isso amanhã. Coisas que nos levam à pobreza. Às 9h30 da manhã, eu vou transmitir aqui. O endereço da igreja que eu estarei ministrando, que eu e a minha esposa somos voluntários aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Exatamente, Santa Maria, Rio Grande do Sul, cidade gaúcha, no coração do Rio Grande do Sul. Eu estarei ministrando amanhã, às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ura. Anota aí, rua Carlos Ura, número 935. Ok? Você é nosso convidado. Eu vou estar ministrando às 9h30 da manhã. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Convido você a vir nos conhecer. E também, meu segundo anúncio é que segunda-feira nós vamos ter um grande lançamento aqui dentro da Academia Quino Global. De repente você ama o nosso ministério e você quer nos abençoar ou quer caminhar mais perto da gente. Eu convido você a se tornar meu aluno na Academia Quino Global, é uma escola online que eu tenho. Eu tenho já muitos alunos no Brasil e no exterior. Eu tenho ajudado muita gente e eu quero te ajudar. Inclusive, semana que vem nós vamos ter 3 dias de mesa de conselhos. Ou seja, segunda vamos ter mesa de conselho, terça vamos ter mesa de conselho e quarta mesa de conselho. O que é mesa de conselho dentro da academia? É um tempo que eu tiro com os meus alunos só para responder dúvidas. Eu vou ficar 3 dias respondendo dúvidas, dando direção, ajudando eles, até mesmo com visões que Deus deu, sonhos que Deus deu, palavras que Deus deu, ajudar eles a entender o que Deus está falando com eles. Vem se tornar nosso aluno, vem andar mais perto da gente. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no site www.vinicius07.com.br, porque às vezes a pessoa quer nos abençoar e não sabe como. Você pode nos abençoar, você pode se aproximar de nós, você pode caminhar mais perto de nós sendo aluno da academia aqui no Global, certo? Eu quero te aguardar, porque vem muita coisa boa aí o ano que vem na academia, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Deixa eu mostrar para você aí o que estão me pedindo. As crianças têm me mandado cartinha, mensagem, que gostaram do Café com Jesus Kids. Olha só, tem a história bíblica, né, que a gente conta aqui. E aqui, ó, a criança pode pintar o desenho. Tem vários desenhos. É um livro que vai ajudar a criança tanto a ler a palavra de Deus quanto a pintar, a se divertir. Junto vem um kit de canetinha para as crianças poderem pintar, certo? E também tem os nossos devocionais que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações. Eu estou muito feliz com esses 2 livros aqui. Muito feliz. Você não tem ideia como as pessoas estão nos pedindo esse livro em todo o Brasil. Está abençoando a vida de pessoas, inclusive pessoas que não são cristãs, estão adquirindo para lerem, sabe, para começar. Pessoas que estão começando na fé, estão adquirindo e estão começando a entender a palavra, receber mais de Deus. Você também pode, certo? Está tudo lá no meu site, www.vinicius07.com.br. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91.
Enquanto eu declaro, quero pedir para você me ajudar a compartilhar, certo? Me ajuda a compartilhar, manda aí essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero fazer agora a declaração sobre a tua vida. Amém? Eu quero fazer a declaração profética e depois nós já vamos orar. Escreve aqui nos comentários, eu recebo essa oração em nome de Jesus. Hoje declaramos sobre a tua casa que vocês viverão uma vida longa e até a idade plena. Declaramos que nada pode encurtar a sua vida. Quebramos o poder da morte precoce e prematura sobre você e seus entes queridos em nome de Jesus Cristo. Dizemos que nenhum mal poderá acabar com a sua vida antes que a sua plenitude de dia seja cumprida. Profetizamos que você viva muito e forte, com dias cheios de força e vitalidade. Profetizamos que sua qualidade de vida é aprimorada e que você está cheio de vigor físico e resistência. Falamos para a sua pessoa como um todo, espírito, alma e corpo, e dizemos que você é movido por um propósito ativo e funcionando ao seu máximo potencial. Que o Deus da vida percorra todo o seu ser para que você experimente a vida divina e sobrenatural que vem do Senhor. Declaramos que você experimentará tanto os nasceres e pores do sol, quanto o seu coração desejar. Dizemos hoje que você estará satisfeito com uma vida longa e abundante a ti e a todos da tua casa, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro agora, no nome de Jesus Cristo, apresentando cada lar, cada família, e eu peço a tua paz. Senhor, muda a nossa mentalidade, para recebermos o novo de Deus. Não queremos ficar atado, Pai, a coisas que nos travam, que nos estagnam. Queremos viver o novo de Deus. Queremos abraçar o novo de Deus. Há coisas maiores de Deus para a nossa vida. Há um tempo de crescimento, há um tempo de avanço. Há um tempo novo de Deus, no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, Senhor, declarando sobre essa vida, declarando sobre essa família. No nome de Jesus Cristo, eu declaro bênção, eu declaro paz. E eu oro por um destravar nos negócios. Oro, Senhor, por um rompimento em portas financeiras. Oro, Senhor, para que contratos comecem a avançar, que acordos sejam fechados, que recursos venham, que mais clientes cheguem. Senhor, que a prosperidade entre nessa casa, que a prosperidade entre nessa família, no nome de Jesus. Que todo espírito de ruína, de destruição, de roubo, saia agora da vida dessa pessoa e do caminho dela. Profetizo a bênção de Deus sobre ti. Profetizo a bênção de Deus sobre a tua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te toque, que todo laço do inimigo seja cortado e que a vida de Deus se manifeste em ti. Oro pela saúde no teu corpo. Oro pela restauração das tuas vistas, pela restauração de joelhos, pela restauração de coluna, pela restauração do ânimo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. 9 da manhã vou estar aqui com vocês e depois às 18 horas, se Deus quiser, certo? Amanhã eu vou te esperar. Rua Carlos Ur, número 935, vai ser uma grande bênção. Deus te abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo
seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Senhor fará coisas novas em nossa vida, em nossa família, e que o Senhor nos conduz, nossos passos são guiados pelo Senhor. Livra-nos, Pai, do homem mau, livra-nos da malícia, livra-nos, Pai, de toda inveja, de toda contrariedade, e que toda resistência espiritual, todo impedimento no mundo espiritual, nós quebramos o nome de Jesus Cristo e declaramos que a mão do Senhor está sobre nós e em tudo nos fará prosperar. Também profetizamos salvação dentro dessa casa, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Também eu oro, Senhor, para que o Senhor abra as portas na vida dos teus filhos e filhas. Aquele que está pedindo uma oportunidade, uma porta de emprego, uma porta, Senhor, de promoção. Aquele que está pedindo novos acessos. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa. E consagramos o mês de julho como um mês onde veremos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Um mês onde veremos respostas das nossas orações, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, seja muito bem-vindo ao nosso propósito 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E hoje nós estamos consagrando o mês de julho. Julho será um mês onde teremos promessas de Deus cumpridas e também resposta das nossas orações. Se você crê, já comece a declarar, porque de uma coisa temos certeza, e quando oramos, Deus responde. E estamos profetizando que julho será um mês de respostas de Deus para a nossa vida, um mês onde nós veremos cumprida na íntegra promessas de Deus em nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Quero pedir também que cada pessoa que está entrando nessa oração já deixa a sua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Orar só vai acrescentar na tua vida, vai te abençoar, vai mudar muita coisa e você vai ver o poder de Deus. Amém? Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Inclusive, antes de eu começar a ministrar essa palavra, eu quero dar um testemunho que eu estava lendo aqui, que é o testemunho da Marisa, e ela escreveu assim: graça e paz. Eu tive câncer de mama com um nódulo medindo quase 2 centímetros. No mesmo ano conheci o Senhor e comecei a participar das campanhas de oração pela manhã e às 18. Realizei a cirurgia para a retirada do nódulo na mama esquerda e segui com o tratamento. Em novembro do ano passado, refiz os exames e, para a glória de Deus, não apareceu mais nada. Estou curada. Louvo a Deus pela vida de vocês, pelas orações e por ser um instrumento tão honesto e usado por Deus. Deus é fiel. Continuo firme nas campanhas, pois Ele é maravilhoso. E aqui continua. Ela falando de mim, da minha esposa, agradecendo, mas toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Ele cura, Ele opera milagres. O homem não, mas Ele sim. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres. Deus me deu uma palavra: se mova em silêncio. Isso é sabedoria de Deus. Eu vou mostrar para você 2 escrituras. Em Lucas 5,16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Por que Jesus fazia isso? Por que esse era o hábito de Jesus? De se retirar e orar. Por que ele não ficava tagarelando? Por que ele não ficava, jogando conversa fora? Por que Jesus tinha como hábito se retirar? Inclusive, ele se afastava dos discípulos para poder estar com o Pai. Jesus tinha esse hábito, essa era a disciplina dele, ele fazia isso constantemente. Passava o dia trabalhando e depois, em vez de ficar, discutindo sobre coisas, ele ficava na presença do Pai. E em Provérbios capítulo 17, verso 28 diz: até o insensato passará por sábio, se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá
que tem discernimento. Até o tolo se passa por sábio por se mover em silêncio. E aqui vai algumas considerações sobre isso. Manter a vida privada evita inveja. Não imuniza você da inveja. Não imuniza, mas evita muita inveja. Fofoca, comentários desnecessários. Tem gente que tira foto até da pipoca que está segurando. Tenha cuidado, porque não são todas as pessoas que vão se alegrar com as suas vitórias, realizações, troféus, promoções. A gente pensa que todo mundo está curtindo a nossa vida. Não. Existe uma turma que não curte a nossa vida. Uma turma que está sempre buscando alguma coisa para atacar, para criticar, para falar mal. Aí tem gente que diz, mas eu não estou nem aí que fale mal de mim. Você tem que entender que tem certas coisas que não traz lucro nenhum para você. E não há motivo de você atrair coisas negativas para a sua vida. Tem gente que diz assim, não, mas um pouco de crítica é bom, que falem de mim. Mesmo que falem mal, que falem de mim. E se eu falar para você que o silêncio vai ajudar você a crescer muito mais? Porque é isso que a Bíblia diz. Jesus fazia isso. Nós temos que olhar para Jesus, Ele é o nosso modelo. Eu tenho que me modelar em Jesus. Jesus, Ele é o meu exemplo. É Ele, eu sou um imitador dEle. Eu quero viver como Ele. E Jesus, sabe, Ele não ficava divulgando tudo o que Ele fazia. Ele não ficava falando tudo o que Ele ganhava. Não, as pessoas viam, mas Ele mesmo não divulgava. Manter a vida privada vai evitar inveja, fofoca e comentários desnecessários. Não vão te ajudar em nada. E é isso que você tem que entender. Tem coisa que não te ajuda, só te atrapalha. Publicar certas coisas não te ajuda, só te atrapalha. Ficar falando de coisas boas que estão acontecendo para a tua família ou para outros não te ajuda, só te atrapalha. Fale menos e viva mais. Fale menos e viva mais. Essa é uma das grandes verdades para esse ano que está entrando. Porque nós tropeçamos em muitas palavras. A Bíblia diz que quem não tropeça em palavras, tal pessoa é perfeita e não tem ninguém que seja perfeito. Então a solução é falar menos e viver mais. Falar menos e desfrutar mais. Falar menos e viver o que Deus tem para a nossa vida. O maior bem que você pode fazer a si mesmo é priorizar Deus acima das pessoas e acima das coisas. Nós temos visto nesse tempo que coisas têm tentado tomar o lugar de Deus e até mesmo pessoas. Tem gente que, por causa de pessoas, abandona Deus, abandona a fé, abandona projeto, abandona propósito, abandona tudo. Nós temos que entender, e essa foi uma palavra que Deus ministrou muito no meu coração no ano passado. Eu tenho que tomar uma decisão, a quem que eu vou agradar? Eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar as pessoas? Eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar os meus críticos? A quem que eu vou agradar? Porque há pessoas que estão colocando pessoas e estão colocando coisas num lugar que pertence só a Deus. E esse lugar é indiscutível. Deus é soberano nesse lugar. Não coloque pessoas, sabe, em igualdade com Deus. Porque tem gente assim, que está desistindo de tudo por causa de pessoas. Não, porque fulano falou mal de mim e agora, sabe, eu estou decepcionado, eu estou frustrado, eu quero largar tudo. Ei, você está dando para essa pessoa o lugar que pertence só a Deus na sua vida. Será que você entende isso? Que esse lugar, ele não tem que ter concorrência. Esse lugar não tem que ter disputa. O lugar que pertence a Deus é dele. Nós temos que entender uma coisa. Eu vivo para agradar a Deus e não para agradar as pessoas que estão ao meu redor. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com você é não discuta assuntos inúteis. Não dê palco para gente tola.
Há pessoas que querem chamar você para briga. Há pessoas que querem que você discuta com elas. Há pessoas que querem que você se manifeste, fale alguma coisa no grupo da empresa, no grupo da igreja, só para que você entre em confusão. De confusão e de problema, nós não precisamos de mais um. Por isso, seja sábio. A pessoa está esperando que você brigue, ela está esperando que você, fale alguma coisa. E uma das coisas que o Espírito Santo tem me mostrado é que tem coisas que a pessoa está se sujando e que a gente está tentando ajudar, está tentando parar ela, e a gente que acaba se sujando. Então, há momentos que você tem que retirar seu time de campo e dizer: eu vou orar por você. Ou não falar nada, simplesmente deixar que passe. Não, mas tem que ajudar até por ali. Porque você fala uma vez, você fala duas, mas a pessoa não te ouve, é como jogar pérolas aos porcos. Por que você vai perder seu tempo nisso? Foco em avançar, não em justificar. Nós temos que estar focado no que Deus tem falado conosco, que é tempo para coisas novas. Então eu quero avançar, quero viver tudo que Deus tem para a minha vida, quero entrar nas promessas do Senhor, eu sou herdeiro de coisas que Deus tem prometido e você também. Então não se justifique. Se não está crescendo, não fique se justificando. Eu não estou crescendo porque ninguém me ajuda. Eu não estou crescendo porque eu não sou bom. Eu não estou crescendo, não estou avançando porque olha como que está o mundo, está tudo difícil. Está todo mundo reclamando que as coisas estão pior. O foco é em avançar e não em justificar. O foco é avançar. Nós não podemos ficar nos justificando nas mesas. Nós não podemos ficar reclamando. Nós não podemos ficar murmurando. Pare de justificar o negativo. Pare, de ficar falando das suas fraquezas. Isso não vai te ajudar. Isso não vai te ajudar. Então o nosso foco tem que ser em avançar e não em viver justificando. Humildade sempre, pois o que Deus dá, Ele também pode tirar. Essa é uma verdade. Não fica se orgulhando que você pode, que você faz e que acontece e coisa mais. Humildade sempre, pois o que Deus dá, Ele também pode tirar. Por isso, tema a Deus na forma como você está falando. Você tem hoje porque Deus te abençoou. Você entrou por essa porta porque Deus abriu a porta para você. As coisas boas estão acontecendo na sua vida porque Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Escuta essa palavra como palavra profética para a tua vida. Para, de falar demais. Para de falar de quão bom você é. Para com essas coisas. Isso é uma palavra de sabedoria para você e Deus também está falando: cuidado, a forma como você fala pode estar prejudicando o teu futuro. Estava falando com um irmão e uma coisa boa estava para acontecer na vida dele e ele estava num hotel e nesse hotel que ele estava surgiu uma oportunidade, não de uma coisa que era totalmente ilícita, mas não era uma coisa que o ambiente era para ele. Mas como ele tinha um sonho, ele compartilhou isso comigo, ele tinha um sonho, ele foi lá e viveu esse sonho, viveu essa experiência. Alguns dias depois, surgiu a notícia para ele de algo que estava para acontecer na vida dele e que acabou não acontecendo. E que depois Deus falou com ele, que ele jogou fora a bênção dele por ter ido a um lugar que ele não fazia parte daquele lugar. Eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes nós perdemos nossas bênçãos por coisas que a gente nem imagina. Mas quando você esquece, de que Deus, Ele tem sido a tua fonte e de que você precisa caminhar com Deus, independente dos teus desejos, independente do que o diabo te oferece, você caminha no caminho certo. Deus é a tua fonte. Nunca esqueça disso. E para encerrar essa palavra,
melhor é ficar sozinho do que com os falsos. A solicitude, sabe, é uma bênção de Deus, porque antes só do que mal acompanhado. A gente quer estar cheio de pessoas ao nosso redor, mas você não pode, sabe, permitir com que pessoas que não acrescentam na sua vida permaneçam na sua vida. Você tem que seguir em frente. Às vezes é melhor você ficar sozinho do que você ter falsos amigos ou pessoas que estão cada uma querendo tirar um pedaço de você. É por isso que, se queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, temos que contemplar que uma vida de silêncio e uma vida agradando a Deus, uma vida, sabe, entregue ao Senhor, é uma vida que vale a pena viver, porque colheremos os frutos disso. Eu deixo essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui, eu quero falar um pouco da nossa academia, Academia King no Global. Essa academia foi algo que Deus me deu e é um convite para todos aqueles que querem andar mais perto do profético. Grande parte das aulas serão ao vivo, onde estarei orando por você e liberando palavras proféticas. Nós vamos falar sobre dons espirituais, vamos falar sobre os 5 ministérios. É um ano inteiro você sendo treinado para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus fala com você através dos sonhos, para entender as direções de Deus, como lidar com pessoas, como lidar com emoções. Você também que é um intercessor, eu vou fornecer para você ferramentas para você ter uma vida de intercessor eficaz. A Academia King do Global, ela está chegando para mudar a tua história e para mudar a tua vida. Hoje, às 20 horas, nós teremos a nossa aula inaugural, certo? E você pode entrar a qualquer tempo, mas quanto antes você entrar, mais você vai receber. No final dessa academia, essa é a minha primeira turma esse ano, certo? No final do ano, nós daremos um certificado da Academia King do Global para cada um de vocês, certo? E vamos ter uma formatura também online para que todos possam participar. Vai ser incrível, vai ser uma bênção. E você pode hoje mesmo fazer a Academia King do Global, fazer a sua inscrição e participar. É só entrar no meu site www.vinicius17.com.br e não ficar de fora. Se Deus está chamando você para caminhar mais perto de nós, esse é o tempo que Deus preparou. Também quero falar do meu livro, Café com Jesus, que você pode adquirir também lá no meu site, www.vinicius17.com.br. Esse livro aqui está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. Aqui a passagem bíblica, as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a seu punho. Você pode adquirir todos os nossos livros proféticos lá no nosso site. Vai ser uma bênção na tua vida, tá bom? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Estamos no propósito, orando às 6 da manhã às 18 horas, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Não fique de fora. Amém? Não fique de fora. E esse foi um grande anúncio que eu dei ontem da Academia King do Global. Mas agora, segunda-feira, eu tenho um outro anúncio, também diz respeito à Academia King do Global, mas também é algo muito importante que vai acontecer no final do mês e eu tenho que compartilhar com você, certo? Nós vamos ter noites proféticas com profetas do exterior. Vai ser transmitido pelo meu canal, vai ser presencial e todas as vagas do presencial desse evento exclusivo vão estar disponíveis, uma parte para quem já está inscrito na academia e a outra parte vai ser gratuita para quem quiser participar, que nos acompanha. Olha só, eu vou falar sobre isso segunda-feira que vem e você não pode ficar de fora, tá bom? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo profético, tanto de defesa quanto de ataque, que diz assim: e você que está aí, compartilha com 12 pessoas. Você está recebendo muito de Deus aqui. Eu sei, o Espírito Santo está falando contigo. Aqui, esse canal é um canal de direções para a tua vida. Deus vai falar com você através da palavra, através da revelação, de uma palavra profética. Amém? E creia que Deus vai, sabe, abrir o seu discernimento espiritual a cada oração,
a cada momento que nós estamos juntos, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu declarar o Salmo 91, enquanto isso você compartilha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E, gente, esse versículo do verso 10 aqui do Salmos 91 é uma palavra que Deus tem dito para mim repetir ela. Tá? Repita essa palavra aí na tua casa, repita na tua vida. Grave esse versículo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Certo? Declare que a tua casa está protegida por Deus. Declare constantemente o verso 10 do Salmos 91. E o Senhor também me tocou, certo? Se você está com um problema no estômago, queimação, problema no intestino, enfim, eu gostaria, nesse momento, antes de terminar o salmo aqui, que você colocasse a mão no seu estômago. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que toda enfermidade, toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Toda queimação, todo tipo, Senhor, de problema no intestino, no estômago, todo tipo de problema, Pai, que há aí dentro, eu declaro saúde sobre a vida dessa pessoa e que ela seja curada agora completamente de toda dor, de toda enfermidade. Eu declaro saúde. Eu declaro paz sobre a vida dela no nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu continuar aqui. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aí nos comentários. Julho será um mês de orações respondidas. Julho será um mês de promessas cumpridas na minha vida. Amém? Deus vai cumprir promessas. É isso que nós estamos declarando, porque Ele é um Deus que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu algo na tua vida, vai cumprir. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu poder e que a tua presença toque nessa vida, a tua presença toque nessa casa. Senhor, nós consagramos a Ti o dia de hoje, para que o dia de hoje seja um dia abençoado. Senhor, guia a nossa vida, as pessoas que irão chegar até nós, os lugares que nós vamos acessar. Sim, ó Deus, que tudo seja dirigido pelo Senhor na nossa vida. Também consagramos o mês de julho, para que seja um mês de orações respondidas e também cumprimento de promessas na nossa vida e na nossa família. Senhor, a Tua palavra diz, e será salvo Tu e toda a Tua casa, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, que o plano de salvação se cumpra nessa casa. Também oro, Senhor, por toda pessoa que está com dores, está enferma, está com infecções, dores no corpo, dores nas juntas, nas pernas, nos ombros. Senhor, eu declaro saúde sobre essa pessoa. Jesus Cristo dá saúde agora. E que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo mal que tem se levantado contra a tua vida não prospere. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti. Que você avance, que você conquiste e que você entre no tempo de cumprimento e de realização de promessas e de milagres de Deus na tua vida. Também oro em nome de Jesus Cristo, cancelando todo plano do diabo contra ti e contra a tua casa. E declaro que a mão do Senhor está sobre ti, a mão do Senhor está sobre a tua família. Senhor, que todo laço, toda amarra, tudo que mantém pessoas
em cativeiros espirituais, em amarras, em vícios, que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também apresentando a Ti o pedido de oração de cada pessoa, o clamor, Pai, o clamor da mãe, o clamor do pai, o clamor, Senhor, deste filho, o clamor dessa família, Pai, que o Senhor venha intervir. Também oro por esse empreendedor, para que o Senhor abra as portas para ele, para que o dia de hoje seja um dia que o Senhor dê inspiração, dê novas ideias, o Senhor dê uma visão maior para ele das coisas. E, Senhor, eu te peço, abre o céu sobre teus filhos e traga favor sobre sua vida, favor sobre a sua casa. Também, no nome de Jesus, eu declaro que nenhuma arma forjada prosperará contra essa pessoa. Eu quebro palavras malditas, eu quebro o espírito da inveja, eu quebro a maldade, eu quebro também, meu Deus, todo tipo de deslealdade, todo tipo de traição contra a vida dessa pessoa, e que o Senhor abra a visão espiritual dela e a sua audição. Também oro, Senhor, por cada pessoa que está cansada, exausta, para que o Senhor a fortaleça, a unção fortalecedora venha sobre a vida dela. Também oro, Espírito Santo, para que o Senhor conduza cada um dos teus filhos e avise-os, Pai, de todo perigo, avise-os de todo mal. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, que a unção que despedaça o jugo venha sobre essa pessoa e todo jugo seja quebrado, seja desfeito no nome de Jesus, e que venha tempos proféticos sobre a vida dessa pessoa. Senhor, nos ajuda a cumprirmos a Tua palavra, a não precisarmos, ó Deus, abrir a nossa boca para que de alguma maneira, Senhor, nos autossabotemos, nos dê sabedoria e que passemos como Jesus tempos também em silêncio, Senhor, de coisas que poderíamos reclamar, de coisas que poderíamos falar e não iremos falar, porque sabemos que o Senhor está falando conosco, Tua palavra está falando conosco, Jesus, e que a presença do Senhor esteja conosco, é o que te pedimos. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa direção que o Senhor deu aqui. Que Deus abençoe teu dia, que teu dia seja um dia de milagres, um dia abençoado. Está liberada a palavra sobre a tua vida. Paz e prosperidade. Compartilhe, não esqueça, com 12 pessoas. Até mais.